Você que se mantém em pé, se está sentado, fica sentado, não tem problema, queridos, não tem problema. O importante é a sua presença, na presença de Deus, deitado, chorando. É o coração, onde está o teu coração, é isso que importa. Se o seu coração está na presença de Deus, querido, não importa se você está de pé, sentado, o importante é estar na presença de Deus. Amém, querido? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Tem uma mensagem de amor, de perseverança, de fé. Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Pode sentar, querido. Nós temos aqui uma história de fé, uma história de obediência. E quando nós olhamos esse texto, essa narração bíblica, parece que aqui nesse texto nós temos um Deus desconhecido. Um Deus desconhecido para muitos nesse momento da igreja que nós estamos vivendo. Estamos acostumados a ouvir sobre um Deus que dá. Estamos acostumados a ouvir sobre um Deus que faz. Estamos acostumados a ouvir um Deus que transforma, um Deus que faz milagres. Eu pergunto, se nós estivéssemos aqui, se a Bíblia terminasse nesse versículo: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Querido, será que alguém desejaria seguir um Deus como este? Alguém desejaria servir um Deus como este? Um Deus que pede o nosso único filho, um Deus que pede a única coisa que nós temos, o único bem que nós temos. Um Deus que pede sacrifício. Será que nós conseguiríamos levar alguém a esse Deus? Por que é que eu vou aceitar? Por que eu quero seguir esse Deus? Por que eu quero servir esse Deus? Se eu vou lá, Ele vai pedir o meu filho. É um Deus que pede. Será que alguém desejaria seguir o Deus de Abraão? Será que alguém desejaria servir esse Deus? O Deus de Malaquias? Sabe, querido, precisamos saber que o Deus que dá, o Deus que faz, o Deus que transforma, Ele requer parte de nós, Ele requer compromisso de nós, Ele requer que nós nos comprometemos com a Sua palavra. O Deus que faz, o Deus que dá, o Deus que transforma, Ele faz tudo isso ao nosso favor, mas é o Deus que requer o nosso compromisso com Ele. É o Deus que requer a nossa fidelidade a Ele. É o Deus que requer a nossa exclusividade a Ele. Exclusividade.
Talvez Deus estava sentindo que Abraão, que o filho, temos muitas hipóteses nesse texto, mas talvez Deus estava com ciúme de Abraão. Talvez naquele momento Abraão, ele vivia em prol do seu filho. Talvez Abraão estivesse adorando o seu filho Isaque e Deus teria ficado um pouco de lado. Então Deus fala: tem alguma coisa errada, Abraão. Você é exclusivo meu, mas eu não sou mais exclusivo seu. Nós fizemos um trato. Eu continuo sendo exclusivo teu, mas você não é. Ou o contrário, você é exclusivo para mim, mas eu já não sou mais para você, porque Isaque apareceu aí e você tem me esquecido, Abraão. Amados, quantas mensagens nós podemos tirar nesse texto para as nossas vidas? Quantas lições de vida! E aqui nós vemos a história da grande provação de Abraão, o homem da fé, ao longo de sua caminhada, desde a terra de seus pais, até a terra que Deus lhe mostrou, até a terra prometida. E nós vemos aqui que Deus, na verdade, Ele foi preparando Abraão para um grande momento. Abraão foi treinado para um grande momento. Nós também, irmãos, entenda isso, que nós também estamos sendo treinados. Deus está nos preparando para grandes coisas. Deus está nos preparando para um grande momento, ou seja, o maior momento na terra. Estamos sendo preparados a cada dia, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada cristã. E o processo de preparação de Abraão envolveu muitas coisas erradas até na vida de Abraão, muitos escorregões, momentos dramáticos que viveu esse homem, momentos tristes, momentos em que ele sentiu que nunca conseguiria alcançar o ideal de Deus. Olha para a tua vida, olha para você, parece que nós não vamos conseguir, parece que nós não vamos chegar no céu, e quantos desistem no meio do caminho por acharem: eu não consigo seguir a Deus do jeito que Ele quer, eu fracasso nas minhas tentativas, eu começo hoje, chega na quarta-feira, na segunda e na terça, até que eu vou bem, mas quando é na quarta-feira eu já estou falhando de novo, escorreguei de novo. Amados, tem sido o problema de muitos. Saímos daqui de um culto abençoado como esse, adoramos a Deus, mas amanhã nós já não conseguimos mais adorar a Deus. E aí você olha para você: eu não valho nada mesmo, eu não sou capaz, eu não nasci para a salvação, eu estou condenado mesmo. Comigo não tem jeito mesmo, então eu vou desistir de tudo. Quantos, queridos, que estão aí pelo meio do caminho, porque pensam dessa forma? Às vezes ficamos angustiados com a nossa vida espiritual. Amados, eu quero dizer para você: fica tranquilo, quando você se sentir angustiado pela sua vida espiritual, é normal você ficar frustrado com a sua vida espiritual. Você não é um semideus, você não é um anjo, você não é perfeito. E nós vemos aqui que Deus, Ele foi preparando Abraão para um grande momento na vida dele. E eu posso dizer para você, amado, que Abraão, ele concluiu a sua jornada, ele conseguiu agradar a Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? Abraão foi aos trancos e barrancos. Abraão, ele chegou aonde ele chegou, na sua caminhada, não vou dizer cristã, mas na sua caminhada ao encontro de Deus, na aprovação, ele foi aos trancos e barrancos. Sabe, o texto que nós lemos aqui, o que nós encontramos aqui é que quando o Senhor chamou Abraão
pelo nome, ele disse: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Isaque, oferece ele sobre um monte que eu vou mostrar para você. Esta história da grande provação de Abraão, nós vemos aqui talvez a maior provação de Abraão ao longo da jornada. Nós vemos aqui Abraão sendo provado até o último instante da sua vida. O processo educativo de treinamento de Abraão envolveu, querido, muitas coisas, até Deus falar: Abraão, você passou no teste, você foi aprovado, Abraão. Sabe, amados, quando você se sentir fracassado, não desista não, não pare não, peça a Deus, peça para que Deus lhe fortaleça, peça uma nova chance para Deus. Talvez você fale: pastor, mas eu já estou na enésima chance. E de novo, irmão, peça mais uma chance para Deus. Ele vai te ajudar mais uma vez. E nós encontramos aqui os erros na vida de Abraão, que muitas vezes deveriam servir para desanimar Abraão, mas não desanimava Abraão. Ele continuava na sua caminhada, ele prosseguia, ele perseguia a bênção que Deus tinha dado a ele. Então, da mesma forma que Deus nesse texto ensinou a Abraão, o Senhor fala para você nesta noite: não tenha medo de errar, querido. Não tenha medo de errar, mas tenha pavor de permanecer no mesmo erro. Não permaneça no erro, não permaneça no pecado. Não tenha medo de escorregar, mas tenha pavor de continuar escorregando. É este o sentimento que você tem que ter dentro de você. Sabe? Ter pavor de cair no mesmo erro novamente, de escorregar novamente. Abraão, ele teve erros, quedas, momentos de solidão, de desespero, falhou muitas vezes. Mas quando nós olhamos lá no capítulo 17, no verso 1, quando Deus chamou Abraão, o Senhor disse assim: anda na minha presença e sê perfeito. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse a ele: anda na minha presença e sê perfeito. Será que Abraão conseguiu ser perfeito? Será que se nós fôssemos listar os problemas, os erros de Abraão, nós vamos encontrar em Abraão um homem perfeito? Eu entendo que a perfeição, nós nunca chegaremos aqui nesta terra. Temos que perseguir a perfeição, temos que buscar a perfeição, mas ainda aqui nesta terra não seremos perfeitos. Mas nós temos que ter temor, nós temos que ter pavor do erro, do pecado, nós temos que fugir do pecado, nós temos que andar na presença de Deus. E todos aqueles que andam na presença de Deus, eles têm pavor do pecado. E nós vemos aqui, o andar na presença de Deus é um dos segredos que deu a vida vitoriosa a Abraão. Deus lhe entregou o segredo de uma vida vitoriosa, da mesma forma que Jesus entregou para nós o segredo de uma vida vitoriosa. Anda na minha presença, Abraão. Deus o estava preparando para um grande momento de provação. Ano depois, Deus se apresenta e diz: toma o teu filho, o teu único filho, e oferece a mim. Então, querido, nesta noite, uma das lições que nós podemos tirar, e uma delas é o compromisso do pai e do filho no processo da nossa salvação. Nós vemos um compromisso, muitas: Jesus me salvou, mas o compromisso do pai com o filho, assim como o compromisso de Abraão com seu filho Isaque,
para as nossas vidas. Geralmente, quando pensamos em salvação, estou salvo, Jesus morreu na cruz do Calvário, mas que Pai é esse, que Deus é esse, que permitiu que Jesus, Filho único dele, fosse à cruz? Será que Deus não tinha um outro jeito? Será que Deus não tinha uma outra maneira? E quando nós pensamos em salvação, muitos na verdade se revoltam com Deus, porque Deus sacrificou o seu Filho para dar a nós a salvação. Então a primeira lição que eu vejo nesse texto é que o compromisso do Pai com o Filho e juntos no processo da nossa salvação. Abraão tinha uma promessa, mas nesta promessa precisou envolver o seu filho, o seu único filho. E Abraão, lá no Monte Moriá, ele provou do amor para conosco. Ele provou, aliás, na verdade, ele provou a Deus. E Deus usou o testemunho de Abraão para usar para nós também. E aí é onde Deus provou o amor, tendo como exemplo Abraão. Eu imagino que Deus, quando viu seu filho lá na cruz do Calvário, sendo morto, sendo zombado, Deus lembrou lá atrás de Abraão. Se Abraão suportou, se Abraão levou seu filho lá no Monte Moriá, se Abraão estava disposto a sacrificar seu único filho, por que é que eu não vou sacrificar meu único filho também? Se um homem terreno fez isso, por que é que eu não posso fazer isso também? E vemos que Deus, na verdade, ele foi mais a fundo do que Abraão, porque no momento, Deus é Deus, no momento em que Abraão comprovou a sua fé, a sua obediência à palavra de Deus, o Senhor falou: opa, Abraão, pode parar por aí, eu sei que em ti eu posso acreditar, eu posso contar com você, Abraão. E Deus falou: não precisa sacrificar Isaque. E Abraão olha do lado, o cordeiro está lá, o carneiro está lá, no meio do mato para ser sacrificado. Será que Deus tinha uma outra forma para nos salvar, queridos? A não ser dar o seu filho? Será que quando Jesus estava ali no Gólgota, para ser sacrificado, para ser morto, será que Deus não tinha uma outra forma? Eu creio que talvez Deus poderia ter muitas outras formas, porque Ele é Deus, mas Ele quis usar o exemplo de Abraão. Se Abraão fez isso, eu também posso fazer isso, e eu vou mais além do que foi Abraão. Sabe, queridos, com Deus na nossa vida, nós temos que entender que Deus, quando Ele pede a nós, a verdade, Ele quer nos provar, Ele quer saber até onde nós vamos. Deus, Ele não quer o seu filho para ser sacrificado. Deus, Ele quer o seu filho para ser servido por você. Deus, Ele quer, na verdade, a sua adoração a Ele em primeiro lugar. E quando nós falamos em filhos, nós temos muitas coisas na nossa vida, nós temos muitos objetos, nós temos talvez a nossa própria vida, que nós pensamos assim: eu tenho que aproveitar a minha vida, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, depois eu sirvo a Deus, depois eu ando na presença de Deus. Mas Deus falou: não, Abraão, anda na minha presença, a partir deste momento eu quero que você ande na minha presença. Amados, nós podemos andar na presença de Deus, nós podemos andar em obediência. Deus, Ele pediu para Abraão ser perfeito, mas em nenhum momento nós vemos Abraão sendo perfeito. Deus pede a nós também a santidade, a exclusividade a nós. Deus pede que nós nos separamos das coisas do mundo, que santificamos a nossa vida, e nós tentamos. Você não tenta? Você não tenta? E quantas vezes, quando você dá conta de você,
você já está desagradando a Deus com a sua vida, com as suas atitudes. O que Deus quer de você é que você não permaneça lá, no lugar errado, no caminho errado. Mas Deus, Ele quer que você volte, que você reconheça: aqui não é o meu lugar, não devo fazer isso, porque Deus, Ele tem ciúmes de mim. Da mesma forma que Deus tinha ciúmes de Isaque, porque Isaque era o adorado de Abraão. Amados, você percebeu quantas coisas que nos roubam o lugar de Deus? Quantas coisas que ocupam a primazia na nossa vida? É o nosso lazer, muitas vezes é o nosso trabalho, muitas vezes é o ouro que nós queremos ganhar, queremos conseguir, e nós vamos deixando as coisas de Deus de lado. Amanhã, depois, quando eu tiver mais idade, observe, querido, Deus chamou Abraão: eis-me aqui. E Deus foi logo dizendo a ele: anda na minha presença, Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Querido, talvez ser perfeito nós não conseguimos ser perfeito. A Bíblia diz que um dia seremos perfeitos. Um dia nós vamos alcançar a estatura de Cristo, o varão perfeito, mas um dia. Enquanto isso, irmãos, nós tentamos. Nós não podemos perder como alvo da nossa vida, da nossa caminhada cristã, Abraão na sua caminhada, rumo ao lugar que Deus tinha determinado para ele. O que Deus queria é que ele nunca perdesse de vista o propósito, o objetivo. O que acontece com a igreja? Nós temos perdido o propósito, nós temos perdido o nosso objetivo. Nós temos desviados da palavra de Deus, querido, e quando nós olhamos nesses dias, em muitos lugares, muitas coisas acontecendo, você não fica triste? Eu fico entristecido com certas coisas que eu tenho visto, que os meus olhos têm contemplado. Esse Deus que pede, por que Deus pede? Ele pede para nos provar. Ele quer ver até onde nós vamos. Ele quer ver a nossa fidelidade. Você acha que Deus precisa do seu dinheiro, irmão? Você acha que Deus precisa do seu dízimo? Por que é que Deus precisa do seu dízimo? Deus não precisa de dinheiro, querido. Ele quer ver a tua fidelidade. Você acha que Deus precisa do teu filho? Ele pode fazer outro filho. Ele tem todo o poder, Ele pode gerar outros, mas quando Ele pede para você, Ele quer ver como Ele pediu para Abraão: eu quero ver até onde esse cara vai, eu quero ver se ele permanece firme, se ele permanece fiel. É isso que Deus quer de você. Deus quer fidelidade de você. Ele quer saber até onde Ele pode contar com você. Abraão, ele passou dos limites, eu creio assim, em obediência a Deus, em dar a Deus uma confiança. Quando ele chegou lá no alto do Monte Moriá para oferecer, sacrificar seu filho, Deus pensou e disse: nossa, esse homem passou dos limites da sua fé, esse homem atingiu o ponto máximo de fé. Amados, se Abraão conseguiu, nós também conseguimos. Nós também podemos seguir os passos de Abraão, rumo ao quê? Rumo à obediência, rumo à perseverança, crendo que Deus tem um livramento para nós. Muitas coisas têm acontecido na tua vida, muitos problemas você tem passado, muitas situações embaraçosas você tem passado, mas aonde está a tua fé? Muitos têm parado no meio do caminho, têm desistido. E você, querido, até onde você vai? Deus continua apostando em você. Eu quero dizer que no reino espiritual existe duas torcidas. Existe a torcida que torce para os santos de Deus, e existe a torcida que torce contra
os santos de Deus. Cada prova que você passa, lá está a torcida. Está a torcida e eu acredito que Jesus está lá. Ele vai vencer, Ele vai conseguir, Ele vai chegar lá, Ele não vai desistir. E do outro lado está o inimigo da sua alma, estão os demônios. Está vendo? Ele vai fracassar, Ele vai fracassar, Ele não vai fracassar, Ele não vai fracassar. Quem é que você vai permitir que solte rojão pela sua vida? Quem é que você vai permitir que festeje por causa de você? Deus olha para você e diz: eu confio em você, meu filho. Eu acredito em você, meu filho. Quando Abraão estava subindo aquele monte ao primeiro dia, a palavra de Deus diz que ele demorou 3 dias para subir aquele monte. E eu imagino que a cada dia o inimigo estava lá no trono de Deus. Ele não vai conseguir. Deus, ele vai, eu confio no meu servo. Chega no segundo dia, Abraão cansado, o inimigo, ele não vai conseguir. Ele vai, eu confio no meu filho. Da mesma forma é conosco, irmãos. É dia após dia, lutas, tribulações, opressões que nós passamos. De um lado está o inimigo, ele não vai conseguir. E o Senhor fala: eu dobro minha aposta porque ele vai conseguir. Eu acredito, ele é fiel. Você pode provar a sua fidelidade para Deus, querido. Você pode provar a Deus provar por inimigo que Deus está certo em apostar em você, em acreditar em você. Não desista. Não desista da sua carreira, não desista do alvo que nós temos. Deus, ele tem um alvo para nós. Abraão, da mesma forma que Abraão, ele tinha um alvo. Deus tinha um pacto com Abraão, da mesma forma Deus tem um pacto conosco. Deus tem uma aliança, e a parte dele ele já fez, amados, colocando Jesus, oferecendo Jesus lá na cruz do Calvário, Jesus derramando o sangue precioso. Ele cumpriu a parte dele. Cabe a nós cumprirmos a nossa parte também. O Senhor espera de você que você continue sendo fiel, às vezes caindo, às vezes fracassando. Sabe, queridos, mas Ele vai ao teu lado: filho, eu te fortaleço, tente outra vez, vai mais um pouco, eu estou contigo, estou do teu lado. Meu amado, não desista, não abandone a fé, prossiga para o alvo, como Paulo diz: prossigo para o alvo, prossigo para o meu chamado, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Deus foi fiel com Abraão, queridos, conosco também Ele vai permanecer fiel a nós. Ainda que você esteja lá na cama, no último suspiro, continue crendo, continue acreditando que Deus vai lhe dar o livramento. Ele sabe o que é melhor para a sua vida, Ele sabe a hora de intervir na sua vida, Ele sabe o momento de descer lá no Monte Moriá e apresentar o Cordeiro, apresentar a solução para o seu problema, para a sua dificuldade. Não desista, não desista. Estamos vivendo momentos difíceis na fé. Há momentos que nós pensamos e declaramos muitas vezes com nossas bocas: eu não vou conseguir, Deus. Estou perdendo a batalha, estou perdendo a igreja, estou perdendo a direção, estou perdendo a vocação, estou perdendo o alvo. E muitas vezes, será que eu mudo para esse caminho? O Senhor falou: não, continua nesse caminho. Este é o caminho correto, este é o caminho da salvação, o caminho de santidade, o caminho perfeito é o de Deus. O caminho estreito continua sendo o caminho de Deus, querido.
A palavra de Deus diz que há dois caminhos, um caminho largo, um caminho estreito. O caminho estreito é o caminho que leva ao céu. O caminho que tem menos gente é o caminho que leva ao céu. O caminho do inferno é largo, porque são muitos que estão perdidos. Vamos continuar no caminho estreito. Vamos continuar no corredor que muitas vezes tem parecido esse caminho, tem parecido um corredor que passa de um cada vez, querido. Parece que nós como igreja estamos passando hoje por uma pinguela. Não existe pontes mais, e é um de cada vez que tem que passar. Está ficando tão difícil ser crente nesse tempo. Está sendo difícil andar na presença de Deus. Quantas oportunidades nós temos para desviar, para deixar a presença de Deus. E a cada dia nós somos provados, somos desafiados a andar na presença de Deus. Anda na minha presença, Abraão, ser perfeito, porque é na minha presença que está a minha bênção, é na minha direção que está a minha bênção. O que eu tenho preparado para você é do meu lado, é na minha presença. Lá do outro lado não tem, Abraão. E no momento certo, Deus se manifesta. No último momento, Deus se manifesta para entregar o cordeiro. O Senhor tem um cordeiro para entregar a você, querido. Deus tem um cordeiro para você preparado. Aquilo que você está achando que é impossível, não, Deus tem o cordeiro já preparado para você. Deus tem a solução para a sua vida. Continue firme, não desanime, não desista, não aceite as oferendas do inimigo, não aceite proposta do inimigo. Anda na presença de Deus. Na minha presença, diz o Senhor, você encontra o descanso para a sua alma. Eu sou o teu abrigo, diz o Senhor. Eu sou o teu refúgio, diz o Senhor. Eu sou a sombra da tua alma, diz o Senhor. Eu sou a nuvem sobre a tua vida, diz o Senhor. Eu sou o fogo que lhe cerca, que lhe guarda das provações. Eu estou com você, diz o Senhor. Amém, queridos? Continua nessa pisada. Ainda que pareça que você não vai conseguir, mas Deus está conosco. Deus está conosco. Eu não sei qual é o teu problema, a tua situação nesta noite. Eu não sei se você veio nesta noite aqui para adorar a Deus. Se você veio com o propósito de adorar a Deus neste lugar, nesta noite. Boa escolha você fez, excelente escolha você fez, porque você pôde adorar a Deus neste lugar. Se você veio aqui para buscar algo de Deus nesta noite, eu quero dizer uma coisa para você: você vai sair daqui com as mãos vazias, se você não adorar Deus neste lugar. Mas se você estiver disposto a adorar a Deus neste lugar, você vai sair com suas mãos cheias aqui. Se você estiver disposto, Deus ele não quer nada de você. Deus ele não quer nada de você que não signifique nada para você. Ele quer a sua adoração. Ele quer primazia na sua vida. Ele quer que você se desligue de tantas coisas, de todas as coisas, e que ele seja exclusivo na sua vida. Eu vejo que nesta noite, o que Deus fala a mim para falar a você nesta noite, o Senhor quer o teu Isaque nesta noite. Deus quer o teu Isaque nesta noite. Quem é o teu Isaque? Quem é o teu Isaque? O que é que tem tirado você da presença de Deus? O que é que tem separado você da presença de Deus? Anda na minha presença, Abraão. Talvez Isaque estava sendo inconveniente. Talvez Isaque estivesse entre Deus e Abraão. O Senhor falou: eu não dei Isaque para você, Abraão, para ele ficar entre nós.
Eu quero estar ao seu lado, Abraão. Eu quero que você esteja ao meu lado, Abraão. Anda na minha presença, Abraão. A hora que você me der o seu Isaque, Abraão, eu vou cumprir a minha promessa na sua vida. Você está disposto a entregar o seu Isaque nesta noite? Oferecer o teu Isaque nesta noite? O Senhor está falando nesta noite de renúncias. O Senhor está falando nesta noite de entrega. Ele não quer, Ele não precisa do seu dinheiro, Ele não precisa do seu filho, mas Ele quer ver a sua fidelidade. Até que ponto Ele o tem? Até que ponto Ele o tem de verdade? Vamos entregar nesta noite o nosso Isaque aos pés da cruz, aos pés do Senhor. Abraão entregou o seu Isaque. Deus entregou o seu único filho por nós. A razão de nós estarmos aqui nesta noite. Eu senti no começo desse culto que o Senhor, Ele queria nos levar para este momento. Tanto é que eu tinha uma mensagem para pregar mais de 1 hora, mas o Senhor não deixou pregar nesta noite, porque Ele quer algo de você nesta noite. Ele quer o teu Isaque. O Senhor não está aceitando a tua vida como tem sido. A separação, alguma coisa no meio entre você e Deus, e Ele não aceita nada entre vós. Você quer algo de Deus nesta noite, sim, mas Ele quer algo de você também. É o Deus que pediu a Abraão, é o Deus que pede a você nesta noite. Se você não quiser servir mais a Deus, querido, o problema é seu, mas Ele pede algo de você nesta noite. É melhor você entregar a Ele nesta noite. É melhor você entregar a Ele nesta noite. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Deixa Ele falar ao teu coração. O que tem sido um impedimento? O que tem separado você de Deus? E toma uma providência nesta noite, neste lugar. Sentado, ajoelhado, de pé, como você quiser. Dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu
toque, por tua vontade libertas esse do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Santo, Santo, Santo. Colocamos a nossa vida diante do teu trono, Senhor. Eis-me aqui Oh, aleluia. outra vez. Aleluia. Te amo, Aleluia. Outra vez, Senhor. meu coração. Mais uma vez, Senhor. Amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua vontade libertas vencer o calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia. Aleluia. Oh, igreja. Você pensa que foi fácil para Abraão subir até o Monte Moriá? Abraão demorou 3 dias para subir ao Monte Moriá para entregar o seu Isaque. 3 dias de sofrimento, 3 dias de muita luta por dentro. Vou, não vou, entrego, não entrego. Não pensa que foi fácil na vida dele. Não foi fácil para ele se desprender do Isaque. Mas ele foi acreditando que Deus daria o livramento. Ele foi acreditando que Deus daria o suprimento. Ele foi acreditando que em algum momento o Senhor ia falar para ele: Abraão, pode voltar, Abraão, pode retornar, Abraão. Eu imagino que Abraão acreditava, ele esperava uma palavra de Deus. Não, Abraão, não precisa, não precisa, Abraão. Mas Abraão, ele foi persistente até a última hora. E Deus, ele viu a persistência de Abraão. Ele viu a obediência de Abraão, a perseverança de Abraão. E o Senhor falou: como não ser fiel a um homem como este? Como não derramar-me a um homem como este? Como não abençoar a um homem como este? Querido, eu sei que não é fácil para você entregar o seu Isaque. Eu sei que você reluta dentro de você. Mas não deixe o inimigo prevalecer na tua vida. Acredita naquilo que Deus te falou a você. Acredita naquilo que Deus prometeu para você. Ele é fiel.
Ele é fiel. Ele vai provisionar para você o cordeiro, querido. Ele só quer que você se desprenda deste negócio, desta coisa. Ele só não quer que você fique preso a esse negócio, a esta coisa. Ele quer o teu coração em primeiro lugar. Ele quer a tua vida. Anda na minha presença, Abraão. Anda na minha presença, Abraão, e ser perfeito. Eu quero exclusividade, Abraão. Eu quero exclusividade, Abraão. Talvez você relute nesta noite, mas vale a pena você obedecer. Vale a pena você obedecer. Amanhã pela manhã, ao terceiro dia, melhor ao terceiro dia pela manhã, ao terceiro dia pela manhã, se você entregar, o cordeiro vai estar lá. O Senhor é fiel. Eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor manda dizer. Imagine que aqui é o Monte Moriá. Imagine que aqui é o Monte Moriá. Se você quiser nesta noite vir trazer aqui o seu Isaac aqui no altar, eu tenho certeza que ao terceiro dia pela manhã, o cordeiro vai estar lá. O cordeiro vai estar lá. Você vai olhar para os lados e você não vai precisar sacrificar o seu Isaac. Deus não quer o sacrifício do teu Isaac. Ele quer só que você entregue ele. É só isso que Deus quer de você, querido. Será que você crê? Será que você crê? Será que você tem condições de ir pela fé até as últimas consequências? Faça um propósito com Deus nesta noite. Faça um propósito com Deus nesta noite. Suba ao Monte Moriá. Ainda que em muitas dificuldades, o Senhor vai ser fiel. O Senhor é fiel. O que você tem para entregar no altar, o que você tem para entregar no Monte Moriá, é só você que sabe, querido. É só você que sabe qual é o teu Isaac. É aqui, o Monte Moriá. Traz ele aqui. Traga o teu Isaac aqui. Talvez é o teu marido, talvez é o teu filho que tem ocupado e roubado o lugar de Deus na tua vida. Talvez você não tenha servido a Deus melhor, porque você fica servindo o teu marido, você fica servindo o teu filho, você fica servindo as tuas coisas. Mas traz aqui no Monte Moriá nesta noite. Traz no Monte Moriá. Ao terceiro dia você vai contemplar o cordeiro. É profético isso. Essa mensagem é profética. Eu não estudei para trazer essa mensagem. Foi o Espírito Santo que me deu aqui neste momento, aqui no altar. Ao terceiro dia, você vai ver o cordeiro lá. O cordeiro vai ser oferecido no lugar do teu Isaac. Adore, 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 adore a Deus, adore, adore a Deus, adore. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços.
tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Aleluia. 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 Você que está aqui na frente agora, preste atenção. As suas duas mãos, fica de pé agora. Isto é um ato profético. As suas duas mãos faz como se você estivesse segurando uma criança nos braços. Como se você estivesse segurando uma criança nos braços. Nós vamos oferecer a Deus agora. Nós vamos entregar a Deus o nosso Isaac. Você vai ver quão grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. Vamos oferecer o nosso Isaac agora. Erga suas mãos aos céus. Fala: Senhor, receba o meu Isaac. Você sabe quem é o teu Isaac. Diga: Senhor, receba o meu Isaac. Aqui está o meu Isaac. Pai querido, o Senhor está vendo essas mãos levantadas, Pai. Senhor, eu não quero passar vergonha aqui na frente. Não estou para passar vergonha, ser envergonhado aqui. Nem a tua palavra para ser envergonhada. Nem a tua palavra para voltar atrás, ó Deus. O Senhor diz que o Senhor honra a palavra do seu profeta. Por isso nesta noite, Pai, o Senhor está vendo estes Isaques sendo levantados, sendo oferecidos a Ti nesta noite. Ó Deus, receba estes Isaques, Pai, em nome de Jesus, Pai. É a nossa oferta nesta noite, ó Deus. Receba, Pai. Receba, Pai. Ó Deus, e provisione o cordeiro. Ao terceiro dia, provisione o cordeiro. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu creio que amanhã pela manhã, o cordeiro vai estar sendo oferecido a estas vidas, ó Pai. Eu creio, igreja. Amanhã pela manhã, olha por entre as matas. Amanhã pela manhã, olhe dos lados. Amanhã pela manhã, procure o cordeiro, porque Deus vai entregar o cordeiro no lugar do teu Isaac. Você trocou nesta noite o teu Isaac pelo cordeiro. Deus deu o cordeiro a você. Amanhã pela manhã, Deus tem a solução para o teu problema. Amanhã pela manhã, Deus tem a solução para você, querido. Não sei qual é. Se você entregou o teu Isaac nesta noite, a palavra de Deus se cumpre na tua vida amanhã. Aleluia. 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 Senhor, contempla, Senhor. Contempla, Senhor. Contempla, Senhor, a necessidade de cada vida, Senhor. A necessidade de cada um, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu declaro um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada vida representada aqui nesta noite, em nome do teu Filho Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluia, aleluia. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Por causa da sua atitude, o diabo acabou de perder mais uma na sua vida. Eu acho que Deus merece um aplauso, né? O diabo perdeu mais uma na tua vida. Ele perdeu, ele perdeu, ele perdeu. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui, Jesus. Eis aqui, Aleluia! 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 Amanhã você procura o Cordeiro. O Cordeiro vai estar. Procura que você vai encontrar o Cordeiro amanhã, querido. Você crê nessa palavra, amém? Que Deus abençoe vocês. Vão em paz. Procure o Cordeiro amanhã, por favor. Diga para o teu irmão aí, procura o Cordeiro amanhã. Olhe dos lados que o Cordeiro está lá. Vão em paz, Deus abençoe. Dá um abraço no teu irmão aí. Que Deus dê uma semana de vitória, de bênção para você aí. Anda na minha presença. Anda na minha presença, diz o Senhor. reina em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou.